15 horas tem uma reapresentação e outra à meia-noite. E para nós é sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência, a sua presença, participações, perguntas. Tudo isso você pode fazer a partir desse momento, através do telefone 3721-6955 e também através da rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Daqui a pouquinho eu faço a publicação aqui com a foto dos nossos entrevistados. Aliás, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Cibele Spina. Ela é diretora técnica responsável pelo Hemocentro aqui em Poços de Caldas. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Tudo bem, Jonathan? Bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Grato pela sua presença, pela sua disponibilidade. Vamos saber mais aí a respeito do Hemocentro, né? Como anda aí os estoques de banco de sangue e tudo mais. Também conto hoje com a colaboração do jornalista Jonathan Rosa. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Zambrano. Bom dia. Beleza? Bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. É sempre um prazer muito grande estar aqui no jornal. Satisfação toda nossa. Igualmente. Grato pela sua participação. Então, doutora, já que eu anunciei a pergunta, já vale essa daí. Como é que estão os estoques? Os estoques eles estavam ruins nas 2 últimas semanas. A gente estava praticamente não recebendo doadores na unidade. E agora a gente começou uma parceria junto às universidades aqui de Poços. A gente teve o trote solidário do pessoal da Pitágoras. Então eles estiveram essa semana lá na unidade, que conseguiu dar uma alavancada. Na semana que vem a gente vai na PUC, fazer uma coleta na PUC, e a gente vai seguir esse primeiro semestre visitando todas as universidades de Poços de Caldas para tentar não só melhorar o estoque, mas também como captar novos doadores. Poderia fazer também nas escolas, né? Eu me lembro de uma ação uma vez que teve no Dom Bosco. E hospitais? Eu ia falar até agora que a gente até divulgou aqui, semana passada, eu acho, o Hospital Santa Lúcia também fez um movimento nesse sentido, levou 40 e poucos doadores. Fez uma parceria com o Pitágoras, por isso que a gente teve esses doadores. Entendi. Então foi semana passada e essa semana. Exatamente, curso de farmácia do Pitágoras, se não me engano. Aí, depois, essa questão que você perguntou das escolas, o Dom Bosco, as escolas municipais, estaduais e particulares, nós temos um projeto que visa a formação de novos doadores, que é o doador do futuro. Então, a gente começa a falar com a criança a respeito da doação de sangue, a importância de manter uma boa saúde, de manter bons hábitos, para poder ser no futuro um doador de sangue. Né? Porque para doar sangue tem que ter no mínimo 16 anos, né? E autorização dos pais. É o que eu pensei no ensino médio, né? De repente, toda vez que a gente faz essa ação do doador do futuro, que vai na escola, os jovens eles já se mobilizam, quem tem mais de 16 anos pega a autorização dos pais e consegue doar. E em relação a aqueles que têm menos de 16 anos, ficam na cabeça dos pais falando da importância de doar e leva o pai para doar. Que legal. Eu acho assim, existe hoje algum mito ainda com relação a doar sangue? Vários. Quais são eles? Primeiro que doar sangue emagrece ou engorda. Se doar sangue uma vez, vai ter que doar o resto da vida. Isso não é verdade. Doar sangue nem emagrece, nem engorda. Não é mesário, né? Eu vou falar que se doar sangue emagrecesse... Também. Nossa, e nem a gente ia ter fila. Nós teríamos fila de doadores na unidade. Então, gente, vamos doar sangue emagrece no Hemocentro. Eles editam só isso, já pensou? Não, doar sangue não engorda e não emagrece. Se você doar uma única vez, você não precisa necessariamente doar a vida toda. Você doa uma vez e pronto, vê como é, se gostou, continua, se não quiser, não precisa voltar mais. O nosso intuito é que volte. É engraçado, né? Vamos falar assim, eu dou sangue, já doei sangue diversas vezes, às vezes durante matérias, fazendo matérias por Telefatos, eu fui lá, doei sangue durante a matéria, depois continuei trabalhando normalmente. Vocês usaram sangue. Não, eu não sei se serviu, né? Um sangue tão bom assim pode ter uma reação em algumas pessoas, né? Nobre, né? Azul, né? Colorado, né? É outra coisa. Mas enfim, depende do dia anterior, né? Depende do dia. E doei sangue, então assim, nunca me ligaram, nunca pediram, nunca tive uma pressão de ter que doar sempre, nunca tive isso. Mas acontece em alguns casos, nós temos alguns doadores que eles já sabem que a gente vai ligar. Que tem doadores que têm sangues com fenótipo raro. Entrou no assunto que eu estava anotando aqui. Você estava anotando? Juro, estava falando aqui. Pode falar. O que é o fenótipo raro? Hoje, por exemplo, qual que é o seu tipo de sangue, Jonathan? O meu é A positivo. O seu?
Eu acho que é O positivo. O positivo. Nós conhecemos, a maioria das pessoas conhece essas duas classificações, o grupo ABO e o grupo RH. Então, você conhece duas classificações do seu sangue e você conhece duas classificações do seu sangue. A gente sabe que na hemácia tem mais de 300 grupos de classificação. Nós trabalhamos com 30 e analisamos 15. Então, por exemplo, tem doadores que é A positivo, KID negativo, QEL positivo. Existem outros grupos. Subdivisões. Subdivisões, exatamente. E aí tem gente que fala assim, qual que é o sangue mais raro? É difícil a gente responder essa pergunta, porque depende das subdivisões e depende do sangue que a pessoa está precisando. Essas 2 últimas semanas a gente está procurando bolsa para uma paciente específica que tem que passar por um procedimento cirúrgico, ela é A positivo. Porém, ela tem todas essas classificações negativas, então torna-se um sangue raro. Então, falar que o O negativo é o mais raro... Mesmo que a pessoa seja receptor universal, por exemplo, um AB negativo, um AB positivo... Nos fale um pouco dessas compatibilidades, o que é possível? Ó, o doador universal é o O, é o grupo O. E o receptor universal é o grupo AB. Mas tá? ele pode não ser tão universal assim. Exatamente, principalmente quando a pessoa vai receber mais de uma transfusão. Porque existem essas outras classificações que podem ter significância clínica, ou seja, trazer uma repercussão clínica para o paciente. Posterior a uma Posterior à transfusão. Provável. Exatamente. Por isso da importância de fidelizar o doador. Como esse teste de fenotipagem é um teste caro, nós vamos fenotipar os doadores que são fidelizados. Entendeu? Aqueles doadores que vão doar com uma certa frequência. Esse doador, por exemplo, na 6ª e na 10ª doação, a gente já tem a gente começa a fenotipagem na 6ª doação da pessoa, na 10ª doação, a gente já tem a fenotipagem estendida. Então, geralmente, em Poços de Caldas hoje, a gente já trabalha aqui há 7, vai para 8 anos, a gente já tem um grupo muito seleto de doadores que já tem essa fenotipagem estendida, então nós conseguimos atender aqueles pacientes que precisam de um sangue específico, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem que cair na rede, graças a Deus nós trabalhamos em rede, a rede Hemominas é uma rede forte, é a maior rede do Brasil em termos de hemoterapia, nós somos 25 unidades interligadas. Então, por exemplo, eu posso não ter, mas Montes Claros tem, Juiz de Fora pode ter, então a gente sempre fala assim, põe na rede, né? Põe no sanguinho, põe na rede para ver quem da rede tem para poder oferecer para os nossos pacientes. Agora, a gente falou... Você vai fazer todas as perguntas. Desculpa. Eu estava de olho no teu salário de apresentador, eu estava de olho no teu salário, eu estava precisando desse, estava contando com isso. Vai lá. Não, brincadeira, que é sexta-feira. Pode ir, vai na falou, tu cortou os mitos de doar sangue. Mas tem vantagens em doar sangue? A pessoa que está doando tem. Recebe? Quais são as melhorias no organismo da pessoa? Fazer o bem. Não, isso é uma grande melhoria. Ponto. Doar a vida, né? Ponto. É porque existem alguns mitos de que melhora, eu não sei o que acontece? Existem pessoas que nos procuram para fazer um procedimento chamado sangria. Quem faz sangria? Pessoas que têm muito sangue. Aí você vai falar assim, é realizada a sangria? Não. Antigamente fazia muito, as né? pessoas... a gente não faz essa sangria lá no Hemocentro, né? Essa sangria, em Poços de Caldas a gente está com uma deficiência, ainda a gente está tentando criar um local para ter sangria, que é um procedimento terapêutico, que alguns pacientes têm algumas doenças que podem levar a esse aumento do glóbulo vermelho, que a gente tem que retirar da corrente sanguínea. Então, às vezes o médico está lá no consultório dele, está no postinho de saúde e fala, olha, doa sangue, ou faz uma sangria, que isso daí vai melhorar os seus sintomas. O que acontece? Nós precisamos passar um sangue com uma quantidade X de hemácia. Se tiver a mais, ele não serve para a gente. Então, a gente não realiza a sangria. A gente não realiza a doação. O sangue oriundo de pessoas com excesso é um sangue utilizável, por exemplo? Não, ele nem vai doar. Antes, o Jonathan sabe disso, antes da doação, a pessoa passa pela triagem clínica e depois pela triagem hematológica. Para saber, a triagem hematológica é um furinho que a gente faz no dedo, como se fosse um teste de diabetes, né? Como se fosse um teste de diabetes,
para saber se a quantidade de sangue que ela tem é viável para a doação ou não, ou a menor ou a maior. Se for a maior, a gente orienta. Nem sempre a pessoa tem uma doença quando é a maior. A pessoa pode ter ficado sem tomar água, está desidratada, ou tomou água demais, não se alimentou adequadamente, né? É uma coisa pontual daquele dia. Quando a pessoa começa repetitivamente a apresentar esses valores mais altos ou mais baixos, a gente encaminha para uma investigação clínica. Entendi. Aí o Hemocentro encaminha para o médico. Nós encaminhamos para o médico especialista avaliar. Tá? Show de bola. Esse exame ele é violento, assim. Qual? Qual porque exame? Esse da pontinha do Mudou, dedo. viu? Não, porque ele conseguiu detectar que o triglicérides estava alto na época. Então, assim, é legal doar sangue, porque às vezes você consegue detectar ali, não triglicérides, né? Não dessa forma. Eu já sei o que você quer falar. Mas de que estava alguma coisa errada no sangue, entendeu? Então ele estava alto. Antigamente, a gente mudou o exame. Tá? Hoje a gente não faz mais esse teste. Antes, você lembra que tinha uma canulazinha que ficava no vidrinho? Isso, era isso. Pelo vidrinho, a gente conseguia ver se era muito lipêmico ou não, porque fica bem amarelo ou esverdeado o sangue com gordura. Então a gente consegue imaginar que tenha gordura a mais no sangue ali, tá? Agora, hoje, o teste é só uma pontinha no dedo, realmente é como se fosse um teste de glicemia. Aí você coloca dentro de uma curveta, então a gente não tem mais esse volume para inspecionar. Mas antes você tem razão. Antes a gente, quando era muito visível, nós conseguimos observar isso. E aí o resultado disso? A pessoa vai doar sangue, se reveste da boa vontade, da doação de si, do tempo, enfim, barará. Claro. Chega lá e não pode. Porque no dia ele consumiu um tanto de gordura antes, o sangue está gorduroso, está grosso. Olha, são várias as pessoas que não podem doar. Né? Mesmo tendo passado por todo o procedimento avaliatório antes. Exatamente. Às vezes ela não tem ela passou até por esse procedimento, chega na hora de coletar, não acha o acesso venoso. Entendi. Aí ela não vai doar. Então, dos percalços que nós temos em relação à questão da doação é que as pessoas chegam, elas vão passar por essas triagens e mesmo que ela seja um doador fidelizado, que já doou 10, 15, 20 vezes, pode ser que naquele dia, dentro daquelas perguntas que a gente faz, ou na triagem hematológica, ou na hora do acesso, nós não consigamos retirar o sangue dela. Uma situação pontual, às vezes a pessoa vai doar sangue, mas esqueceu que bebeu um vinho a mais na noite anterior. Não vai doar, tem que aguardar 12 horas para poder doar depois da ingesta de bebida alcoólica, né? Geralmente as pessoas já conhecem esses procedimentos, mas se fica um tempinho sem doar, acaba esquecendo de alguns detalhes. Endoscopia, colocou um piercing, fez uma tatuagem, né? Teve vários relacionamentos ao longo do ano com pessoas não muito conhecidas, que ela não consegue falar pra gente qual que era o histórico dessa pessoa, né? Então, tem um limite de relacionamento? Não é que tem... Isso dá uma limada no cara. Antigamente tinha até um limite, sim, Jonathan. Ele ri, mas é uma coisa séria. Antigamente nós tínhamos até um limite de relacionamento dentro de um período. Hoje em dia já pode ter. Não, hoje em dia não pode. Hoje, se você vai doar, nós vamos fazer uma pergunta específica. Você teve um relacionamento eventual? O que é um relacionamento eventual? Com uma pessoa que você não se aprofundou no sentido de... Você sabe se a pessoa teve hepatite? Se a pessoa tem hepatite? Se a pessoa tem alguma doença sexualmente transmissível? Se a pessoa não é capaz de responder essas perguntas, ela fica inapta por 1 ano. Né? Entendi. Mas então, assim, vamos supor que ela tenha o relacionamento eventual, mas se precaveu. Né? Não adianta. Não adianta. Foi ótima a sua pergunta. Porque as pessoas falam assim, tive, olha, fui numa balada, fui não sei aonde, foi bom, mas fique tranquila que eu usei camisinha. Não adianta. A camisinha, ela protege 99%. Nós trabalhamos com gestão de risco. Gestão de risco, a gente tem que pensar sempre em 100%. E pensando em 100%, mesmo assim, com todos os testes que a gente faz, existe uma coisa chamada janela sorológica. Demora até 1 ano para uma doença se estabelecer no organismo de uma pessoa, para a gente encontrar resquícios, para ela começar a apontar sinais de que teve uma contaminação. Então não adianta ela ter usado camisinha. Né? Atenção, casal. Aí lembra da música do Wesley, né? 1%. Agora, é uma situação complicada,
Mas mesmo assim o Hemocentro faz uma análise do sangue... Todos os doadores. Violenta. Sim, nós fazemos uma análise tanto sorológica, que é para esperar o organismo a produzir o anticorpo que a gente quer encontrar. Isso pode demorar 1 ano, em média, tá? E nós fazemos uma análise do DNA viral, que esse é um teste chamado teste de ácido nucleico, o NAT. O que o NAT vai fazer? Ele vai pesquisar a presença do vírus, do HIV, da hepatite. Isso daí é uma coisa mais rápida, né? Mas, com todos os testes que a gente faz, o histórico do paciente é muito importante. Tá certo. Ok. É tempo de fazer um breve intervalo. Se você tem alguma dúvida, se você quiser participar dessa edição, mandando aí uma pergunta, a sua opinião, ligue 3721-6955. E na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Estamos vendo aí a imagem ao vivo nesta manhã de 24 de março, da cidade de Poços de Caldas, que mede aí nesse momento 16 graus, uma noite mais fria, né? A noite passada também foi fria, chegamos no outono, tirando aí a poeira dos edredons e preparando para mantê-los sobre a cama até outubro, né? Porque agora o frio vai até longe. Então tá bom, é tempo do intervalo, voltaremos em instantes. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. Na Mega Liquida Seller, seu dinheiro vale muito mais. Tudo para renovar sua casa e pagar bem pouquinho. Toalha de banho Santista de R$ 17,99 por R$ 12,99. Travesseiros Santista a partir de R$ 15,99. Capas de almofada Santista de R$ 24,99 por R$ 15,99. E mais descontos incríveis de até 70% no departamento de moda. Vá até sua Seller mais próximo e aproveite. Mas corre, porque vai acabar. Rua 6 Figueiredo, 896, Centro. A Óticas Lúcia está completando 10 anos de atividade. Aqui você encontra atendimento especial, equipe capacitada e tem a certeza de comprar produtos de qualidade. A Ótica Lúcia tem laboratório próprio, mix com as melhores marcas e o conhecimento da Lúcia. Técnica em ótica e profissional do segmento há 42 anos. Venha conferir na Rua Prefeito Chagas, 270, 3715-7798. De volta com o Jornal do Sul de Minas, entrevistando hoje a doutora Cibele Spina, que é responsável pelo Hemocentro aqui de Poços de Caldas. Estamos falando aí sobre as condições para as pessoas doarem sangue. Na realidade, estamos falando sobre as condições e que essa mensagem sirva também como um apelo para que você que está nos assistindo faça a doação do seu sangue. Você pode ir ao Hemocentro num horário específico, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Doar sangue. Quem doa sangue doa vida. Dou uma oportunidade de tratamento para uma outra pessoa, dou uma forma terapêutica, né, às vezes emergencial para outra pessoa que passou por um acidente, por uma cirurgia. Diversas são as aplicações. Enfim, o sangue é vida. Então é importante fazer essa doação e mantermos nós mesmos, a nossa região, a nossa cidade de Poços de Caldas e as mais próximas aqui, que são as que mais demandam
o estoque do Hemocentro, que nós possamos manter esse estoque sempre atualizado, sempre completo, para que não haja necessidade também de desviar de outros lugares, como já falamos. Sim. É possível, mas que a gente tenha o nosso, né? Agora, doutora, uma questão que me surgiu, a senhora falou a respeito aí, em um determinado momento, da quantidade de testes que são feitos em relação a todos os sangues, todas as pessoas que vão lá doar, passam por uma quantidade de testes. Ou seja, o custo operacional do Hemocentro é caro. Muito caro. É muito caro. Foi bom você ter falado disso, porque algumas pessoas que têm plano de saúde e outras pessoas que não têm plano de saúde, mas que fazem um tratamento particular, é cobrado dela o sangue, né? Tanto do plano de saúde quanto do particular. Aí, para doar, a pessoa não recebe nada. Aí a pessoa fala, nossa, eu já pago pelo sangue, tenho que levar doador ainda. O sangue, ele não tem um preço. Não tem nada que pague o sangue. A vida tem preço? Não tem preço. Não tem preço. Mas tem custo. E o custo operacional, a pessoa paga o custo. Ela vai pagar a coleta do sangue, vai estar pagando os exames. Lembrando que hoje a gente operacionaliza 92% pelo SUS. E esses 8% são dos planos? 8% é plano e particular, tá? Que vai ter que ressarcir o SUS. Porque nós somos SUS. A senhora pode falar desse valor? Olha, isso... Ou é variável? Não, é variável. Mas, por exemplo, o custo para a Fundação Hemominas, o custo de uma bolsa de sangue sai em média de um concentrado de hemácia, cada hemocomponente, a gente tem vários. A bolsa ela pode ser irradiada, deleucocitada, ela passa por vários processos. Separado, né? Mas uma bolsa simples de sangue, em média, R$200. O custo para o Hemocentro. Quando chega no hospital, esse custo aumenta, porque o hospital tem os custos do hospital. Então, pode chegar no consumidor final aí até para R$350, R$400, né? Um litro? Não, uma bolsinha de sangue. Bolsinha. Isso. Então, por exemplo, bolsinha, pacientes do SUS, uma bolsinha de 300 ml. 300 ml. Tá? Então, por exemplo, o paciente do SUS, às vezes, que ele recebe, a gente já teve paciente que chegou a receber 200 unidades de bolsa durante um período. Pode. Durante um longo período. Não, teve o histórico nosso, esse paciente faz alguns anos já, ele recebeu 837 hemocomponentes. Em 70 dias. Mas tem um limite, né, que a pessoa pode receber, não tem? Não existe isso? Durante um procedimento cirúrgico, por exemplo. Não, na verdade, se for uma transfusão maciça, por exemplo, se ele perdeu mais de 50% do sangue que ele tem no corpo dele, ele vai receber, às vezes ele pode receber até 20 unidades de sangue de uma vez. Nossa. Tá? Que são 20 vezes 300 ml para tentar repor, porque está perdendo. A pessoa está em choque, perdendo sangue. Às vezes precisa. Só que isso tem que ser muito criterioso, né? Acho importante deixar claro, ela falou do custo, né, Zambrano? Do custo que tem a bolsa de sangue. Não, quem doa não paga, né? Senão quem vai nem recebe para doar. Nem recebe. Não adianta querer ir lá e, de repente, cobrar uma venda de um sangue, porque é o que a gente está falando. A vida não tem preço. Mas o procedimento operacional do Hemocentro tem um custo. Paga-se funcionar. Na realidade, esse custo é do Estado, né? E da Prefeitura de Poços. E da Prefeitura também. A Prefeitura, ela bipartite. Não, a Prefeitura, ela é parceira nossa, desde quando nós abrimos aqui em Poços, ela cedeu o terreno, onde foi construída a unidade, e cedeu os funcionários, né? Eu sou uma funcionária da Prefeitura cedida para o Estado, né? A maioria dos nossos funcionários são da Prefeitura, então a Prefeitura paga o nosso salário. E o Hemocentro operacionaliza todo o resto, mais ou menos 30% de funcionários, e todo o custo que está envolvido com a parte de hemoterapia, o Hemocentro que banca. Inclusive esses testes, que são testes caros, são exames caros. Esses testes são realizados todos os dias em BH. Então, todos os dias tem um sistema logístico que pega os exames aqui e leva para Belo Horizonte. Imagina o custo disso, né? Então, se eu tenho 10 doadores só, como aconteceu semana passada, na segunda-feira, 10 doadores foram doar. Eu vou pegar 10 amostras e mandar para BH. Aconteceu na quarta-feira de 130 doadores. Aí tudo bem, né? Até minimiza, mas é um custo alto, muito alto. Né? Principalmente quando é um número mais reduzido. Quanto menos gente doa, maior o custo. Chegou aqui uma pergunta querendo saber uma questão sobre hepatite. A pessoa fala assim, tomei a segunda dose da vacina de hepatite B, posso doar sangue? Pode, depois de 30 dias, não tem problema. Quais hepatites? Aliás, muito bem,
Todo doador nosso, a gente dá a cartinha para ele fazer a vacinação para hepatite B, né? Ele pode prevenir a hepatite B. Hepatite C não tem como prevenir, infelizmente não tem vacina ainda. Mas a hepatite B pode sim. E quais hepatites são compatíveis com a pessoa doar sangue? Se a pessoa teve hepatite até os 11 anos de idade... Hepatite A. Que é a hepatite A. Se a pessoa teve com 12 anos, ela não pode doar sangue nunca mais. Não pode doar, porque daí a gente Mesmo já sendo não A. pode falar que é a A. Ah, tá. Tá? Até 11 anos de idade, geralmente é a A. Depois, a gente não consegue falar. A não ser que a pessoa tenha tido hepatite A aos 30 anos, mas tem o documento da época que teve a hepatite, comprovando que era hepatite A. Aí ela pode doar. Caso contrário, se ela não tem comprovação de que a hepatite que ela teve depois dos 11 anos, infelizmente ela não vai poder doar. Isso também porque, como ela vai ter esse anticorpo para a hepatite, ele pode ficar presente no sangue e confundir na hora da gente fazer o teste de hepatite B, hepatite C, porque o teste é muito sensível. É essa próxima pergunta, porque na realidade existe algum teste sorológico, alguma coisa assim, que possa identificar a hepatite que eu tive há não sei quantos anos atrás, eu não lembro se era 10, 11, 12 ou 13 anos. O que pode identificar, se você teve hepatite, você vai fazer um teste hoje para saber se você teve hepatite, e você não sabe que hepatite você teve, você faz um teste hoje para saber se você tem hepatite B ou C. Porque se você teve hepatite, você não curou nem da B nem da C. Provavelmente, então, pode ter sido a A. Mas a gente tem a D, tem a E, então é complicado. Por isso que tem que ter o documento falando que era hepatite A. Mas se faz o teste para identificar um possível vírus, uma possível hepatite B ou C, e a pessoa teve a A, não vai aparecer. Não. Né? Então mas não adianta ela fazer o teste e tentar doar. Posterior. A hepatite A, qual que é a causa dela, você sabe? Orofecal. O que significa? Ela é transmitida por alimentos que estão contaminados e por fezes contaminadas, né? Então, é uma doença muito comum em países subdesenvolvidos, né? Por uma questão de higiene, né? De sanitarismo. Olha só. Tá? Agora, a B... E aí come um vegetal eventualmente contaminado por fezes de algum animal? Não, humana, no caso. Humana. Agora, a B e a C? A B e a C, primeira fonte de transmissão é a gestacional, de mãe para filho, tá? A mãe pode transmitir para um filho. A segunda fonte é relação sexual, uso de compartilhamento de agulhas, procedimentos que a pessoa possa ter feito, muito raros, mas pode acontecer, procedimentos invasivos, tatuagem, manicure, são coisas mais raras, né? Por isso que a gente fala para todo mundo ter o seu kitzinho. Houve um estudo há alguns anos que uma das maiores incidências, assim, uma grande incidência que tinha de hepatite B era transmissível lá na manicure, né? Então todo mundo tem que ter seu alicatinho. E a outra transmissão, por exemplo, a pessoa é cuidadora direta de uma pessoa que tem hepatite B, às vezes pode acontecer, mas também é raro. O principal é a transmissão sexual hepatite B, e contato com fluidos, né? Corporais. Fluidos corporais da pessoa que tem. A hepatite B ou a C, tem uma que é transmitível transmite pela saliva? Não tem nada a ver. Não, saliva seria a A. Isso. Tá. Por exemplo, a B, se você tem muito contato, muito próximo, pode até ser transmissível, tá? Mas isso aí é mais mito, né? O principal é o contato direto com, eu falei fluidos não, contato direto com o sangue da pessoa, tá? Tempo de um novo intervalo, é rápido. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveite essa oportunidade e tire a sua dúvida. Nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Iniciando esta sexta-feira, hoje, graças a Deus, é sexta-feira, né? Então, chegamos aí com esse belo dia, essa manhã ensolarada em Poços de Caldas e tomara que assim permaneça durante todo o dia. Voltaremos em instantes.
Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Será que você realmente conhece a melhor maneira de promover o desenvolvimento do seu bebê? No Curumim, nossos brinquedos são pensados para que a criança se desenvolva com criatividade e sem superestimulação. E um espação especial dedicado à leitura. Descubra os benefícios de dar à criança mais opções para se desenvolver. Berçário e Educação Infantil Curumim. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Venha para a Casa Escola Organiza e faça o curso de qualificação profissional de empregadas e babás, onde são indicadas para o mercado de trabalho totalmente gratuito. Quem quiser uma profissional do lar qualificada, procure a Organiza. Curso de confeitaria para crianças e adultos, curso Festejar, decoração, cardápio, onde você aprende a fazer papilotes, a técnica italiana de servir uma refeição completa de um modo simples e sofisticado. Casa Escola Organiza, Rua Ouro Preto 186, Jardim dos Estados. Inscrições e informações www.organizacasa.com.br ou pelo telefone e o WhatsApp 35 98880 6062. Para continuar sendo essa mulher forte, bonita e poderosa, é preciso ter muita saúde. Por isso, aproveite a promoção do mês da mulher e faça um plano Unimed com 10% de desconto em todas as mensalidades. São mais de 250 médicos de todas as especialidades, os melhores hospitais e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Unimed Poços. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a doutora Cibele Spina. Ela é responsável, técnica e todo o aspecto lá do Hemocentro aqui em Poços de Caldas. Enfim, eu quero convidar você para participar fazendo perguntas, se você tem alguma dúvida em relação à doação de sangue, e convidar você também a fazer isso, tá bom? Faça sua doação de sangue no Hemocentro em Poços de Caldas. E eu quero saber da doutora, falamos no primeiro bloco sobre mitos, né? Sim. Algumas possibilidades que não existem, né, que as pessoas falam. Uma delas é que o sangue engrossa. Sim. E eu acho que talvez seja uma das mais comuns, né? Sim, é aquilo que eu fato? estava explicando. Que se doar sangue, engrossa o sangue? Não, isso não é fato. Nada a ver. Nem engrossa, nem afina o sangue. Nada a ver, nada a ver. Né? Não, porque as pessoas falam, alguns cardíacos principalmente falam, eu conheço alguns, falam, para afinar o sangue tem que tomar o AS, né? Algumas coisas que o médico fala. Isso tem que fazer. Pois é, enfim. Mas se doar sangue, se houver uma doação contínua de sangue, o sangue pode engrossar. Vamos para a raiz da questão. Por que foi criado o mito que afina?
Porque pessoas que tinham hematócrito alto, uma quantidade grande de glóbulos vermelhos, doavam sangue, o sangue fica menos espesso, fica menos viscoso e melhorava, né? Na realidade, já é um ganho, né? Nossa, afinei meu sangue. Só que hoje em dia, se a pessoa tem uma quantidade X de sangue no organismo, não vai afinar nem engrossar na hora que ela doar. Esse mito é bem antigo, acabou. Bem né? antigo. Bem antigo, porque bem antigo. hoje a pessoa vai no plástico, né? Cirurgião plástico para afinar outras coisas, né? Eu nunca vi alguém falar assim, afinei meu sangue hoje. Tão bonito, viu? Mas essas campanhas de doação de medula óssea também, como é que foi isso tudo que aconteceu? Foram várias, né, em sequência, assim. Como é que a gente está hoje em Poços, assim? Está bem servido, vamos Olha, dizer? não tem como falar, né, Jonathan? Depende. A gente teve, infelizmente, um caso aí agora, que foi o caso do Julian, que foi uma campanha belíssima. Eu tenho, assim, gratidão pela Paloma, pelo Julian, pela família toda. Foi uma campanha linda. Motivou várias pessoas não só a fazerem um cadastro de medula, mas como também a doar sangue. E foi frustra a campanha, né? Pelo sentido de não ter dado... que ele veio a óbito, né? Infelizmente ele faleceu, mas ele deixou um legado aí, né? Depois da campanha que aconteceu do Julian, nós já encontramos muitas pessoas compatíveis com outras pessoas em outros estados, em outros países. Pessoas de Poços. De Poços. E a gente tem aqui uma característica em Poços de Caldas. Toda semana a gente aparece um doador compatível. Olha que legal. Toda semana. A gente tem aqui em Poços 2 casos interessantes. Nós temos uma pessoa que já doou 3 vezes medula. Olha! E temos uma pessoa que já doou 2 vezes medula. Puxa vida, hipercompatibilidade universal medular. Mas é raríssimo, né? É raro. E essa pessoa... E nós tivemos uma pessoa que salvou, que é o professor Toninho, né? Sim, o professor Toninho, o professor Alexandre. Né? O Alexandre. Teve um detalhe na campanha do Julian que chamou a atenção, que talvez as pessoas não saibam, e me comoveu muito isso, assim, a força da família em relação a isso, por isso que a campanha me sensibilizou muito. A medula para ele foi encontrada. Tinha sido encontrada antes da campanha, antes do dia da doação. No início da nossa campanha, porque a nossa campanha começou dia 13 de janeiro. O dia do D do Julian foi dia 11 de fevereiro. Então, no início da campanha, encontrou-se a medula, eu não sabia, ninguém sabia que tinha sido encontrada a medula, mas ele não tinha condições mais para receber a medula. E ninguém falou nada. Para quê? Para não desmotivar as pessoas a doarem. A doar. Né? E eu lembro disso assim com muita gratidão mesmo e com muita admiração. Eu quero ser essa família quando eu crescer, de ter essa força de manter-se firme ali na campanha todos os dias, porque a campanha, como eu disse, começou dia 13 de janeiro, terminou 11 de fevereiro, e todo dia a pessoa falava assim, ei, Paloma, oi, Julian, né, falando para os familiares, tudo para a Natália, eu sou compatível, e as pessoas já sabiam da família que não adiantava mais. E todo mundo, ai, tomara, tomara. Então, gente, né, tem que se investir de muita grandeza, tem que se revestir, assim, né, de muito amor ao próximo. Isso é muita solidariedade mesmo. Interessante mesmo. Achei muito situação, bonito. É realmente muito difícil, né? Mas, como você estava dizendo, como é que está a situação? Nós temos milhões de cadastrados no Brasil. Hoje o INCA tem mais de 4 milhões de pessoas cadastradas. Acontece que você tem um banco de pessoas cadastradas e você tem que ter dentro desse banco de pessoas cadastradas uma pessoa compatível com quem está precisando e a pessoa tem que estar no momento de receber. É complicado essa questão da medula. Eu acho, esse cadastro, é que assim, ele deveria ser apenas atualizado. Eu acredito que deveria ser obrigatório desde o nascimento, né? Todas as pessoas, a partir de determinado momento, já fazer o cadastro. Não procede. Posso falar por quê? Será que não? Sabe por quê? Gente, eu só dou, para doar qualquer coisa, eu não posso ser obrigado. Não, tudo bem. Mas o sistema pode haver uma mudança fazer nisso. um cadastro. Não pode. Sabe por quê? Quando você, por exemplo, doa sangue, faz um cadastro para fazer doação de medula, ou doa a própria medula, todo o procedimento, tudo que a pessoa vai fazer, hoje tá vivo, né? Pode te levar. Você pode morrer estando vivo, né? Pode. Óbvio, né? Só morre quem está vivo. Então, as pessoas, elas têm que fazer tudo isso motivadas pela solidariedade.
Senão a gente vai voltar lá no passado. Sim, mas no passado, as pessoas eram obrigadas a doar sangue. Não, mas veja bem, é só um cadastro. Não, agora, a decisão aí você faz de o cadastro. doar... Tudo bem, você faz o cadastro. A decisão de doar, não. Sabe por quê, Severo? Porque eu vejo assim, lógico que existem diversas pessoas que não vão querer doar, existem pessoas com medo, Existem questões religiosas. Religiosas, sim, claro. De repente até... Tem que respeitar tudo isso. Tem que respeitar. Até por ignorância. Só que a gente tem que voltar ao passado, que assim. qualquer pessoa pode precisar de uma medula óssea. Inclusive aquelas que não querem doar. Inclusive quem não quer. Exatamente. Entendeu? Então, que não pensa nisso, na realidade, princípio, né? Porque se a pessoa pensasse nisso, ela ia querer doar. Partindo desse princípio de que o mal que o outro está sofrendo, eu também posso vir a sofrer, se todo mundo tivesse um cadastro, fica mais fácil identificar quem é o possível doador. Agora, identificando o doador, você o convida para doar. Se ele quer ou não, aí a decisão é dele. Existe um argumento, vamos dizer assim, bem. Vamos voltar antes da formação da sociedade, da instalação, da consolidação dessas leis, dessas questões. Se nós pensarmos que nós somos oriundos de uma só matéria biológica, de uma só composição, nós somos tudo uma coisa só. Sim, exatamente. É a base de tudo lá atrás, antes de haver sociedade, antes de haver roupa, jornalista, doutora, fulano, ciclano, beltrano, Exato. calça branca, azul, cinza, amarela, cor de pele, cor de cabelo. Tudo isso é derivação, Sim. é adaptação da natureza. A natureza é uma só. Nós estamos integrados à natureza. Querendo ou não, nós somos parte dela. Né? Então, eu acho que esse é um argumento bem plausível, né? Vamos dizer assim, matador para essa questão. Aí existem posteriormente as convenções instaladas, né? Grupos, religiões, concessões, né? Porque isso é uma concessão. Você vai conceder algo de si, um material biológico seu, né? Que você está usando nesse momento. Né? É emprestado, porque foi você que fez o seu corpo? Não, né? Eu acho que a natureza deu, não é isso? Sim. Eu entendo assim, eu não vejo outra coisa. Quando eu vejo assim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Não, nós somos guardiões dele, né, Zama? Tá bom, vai. Vamos dizer que você, pro seu entendimento, você pode, mas para entender, né, o seu grau de evolução, mas vamos falar a verdade, o corpo não é da gente, é da natureza. É uma coisa integrada. Nós não estamos separados, não estamos apartados. Por mais que algumas pessoas queiram fazer isso, nós não estamos. Nós não estamos. A questão que eu acho que é ainda mais grave, Zambrano, da doação, é só partir do princípio. Nós vivemos em comunidade por quê? É para que um possa ajudar o outro. Agora, existem pessoas egoístas e proteger da própria natureza. E sanguessuga e proteger da própria natureza. Que são sanguessugas que só querem ganhar com a convivência em comunidade. Né? Então, não dá. Nós estamos em comunidades, é para realmente ajudar, é para ajudar a evoluir, é para poder sobreviver junto e crescer. Derivamos para uma parte filosófica. Mas eu vou falar uma coisa para vocês muito importante dessa questão de solidariedade, de querer doar ou não, de viver em comunidade. Hoje, a quantidade de pessoas que querem doar, né, vai aumentando cada vez mais. E as restrições também vão aumentando. Então, as pessoas ficam muito frustradas quando não conseguem que querem doar, querem doar sim, e por algum motivo não pode. E eu acho assim, a pessoa que está realizando a doação de sangue, ela tem que lembrar que o sangue é um órgão. E é um órgão que você doa em vida. Né? A gente tem aí campanhas para doação de órgãos, né? Então, as pessoas falam, faz um cadastro, avisa a tua família que você vai doar o rim, o fígado quando você morrer. Aproveita enquanto está em vida e doa vida em vida, né? Tem uma campanha que a gente teve aí atrás, há um tempo atrás, que chamava Doe Vida em Vida, que doar sangue é poder doar um órgão estando vivo, né? E poder doar o homem 4 vezes por ano e a mulher 3 vezes por ano. E aí existem questões filosóficas, religiosas, que vão entrar no contexto, comportamentais. Né? Porque dependendo do comportamento da pessoa, não pode doar. E clínicas. E clínicas. Que a pessoa às vezes não vai poder doar. Então, quem pode doar sangue? Vamos para a pergunta básica. Pode doar sangue pessoas a partir de 16 anos até os 69 anos, 11 meses e 29 dias, com restrições. De 16 a 18 anos tem que ter autorização dos pais e a partir de 60 anos de idade tem que ter realizado pelo menos uma doação comprovada, antes dos 60 anos. Ter uma boa saúde. Existem limitações para algumas medicações. Quem faz uso de algum tipo de medicação pode entrar em contato com a gente no Hemocentro, que a gente explica o que vai poder doar, o que não vai poder doar. Tatuagem, 1 ano depois que faz a tatuagem vai poder doar o sangue.
Quem fez endoscopia, colonoscopia, qualquer desses procedimentos tem que esperar pelo menos 6 meses. Se tiver com gripe, resfriado, tem que esperar melhorar, espera umas 2 semanas para poder estar doando. O básico é ter uma boa saúde, pesar mais de 50 quilos e querer doar, né? Procura, eu acho interessante que como a gente tem uma lista de restrições, se a pessoa tem interesse de doar e não sabe se vai poder doar por algum motivo, algum procedimento, alguma viagem que fez, vacina que tomou, liga no Hemocentro, número 2101-9300. 2101-9300. Pode falar conosco ou entrar no site da Fundação Hemominas, que é o www.hemominas.mg.gov.br e tem um linkzinho lá no site que vai estar falando só quem que pode doar sangue. Aí tem tudo específico, desde acupuntura. Doutora, tomei café da manhã hoje, esqueci que eu ia doar sangue. Pode doar. Eu tomei café, e aí? Se você tomou café, pode doar. Aliás, tem que tomar café para doar sangue, tá? Não vai fazer exame de sangue. Infelizmente, algumas pessoas ainda procuram o Hemocentro com o intuito de fazer fazer uma checagem, né? Para ver um check-up, para ver se tem alguma doença ou não. Para isso, procurem o DST-AIDS, tem uma equipe lá que é preparada para isso. Aliás, a gente estava falando de sorologia aqui, ninguém melhor que a doutora Lívia para vir aqui falar sobre sorologias para vocês, doenças transmissíveis, né? A senhora está indicando a doutora Lívia? Eu indico então a doutora ela vem Lívia. na quinta-feira da semana que vem, dia 30, né? Na realidade, sexta, sábado, não. Dia 30, exatamente. Dia 30. Doutora Lívia Vitale aqui no Jornal do Sul de Minas de novo. Ela veio e falou da febre amarela. Agora vamos falar a respeito de febre, de gripes, né? Uma nova modalidade aí, uma nova temporada, melhor dizendo, e também essas questões. Doutora no assunto. Ela é top. Eu quero mandar um beijão para a Lívia aqui. A Lívia que está sempre participando também da revista. Estamos falando aqui e tem um intervalo para fazer. É rápido, voltaremos em instantes. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. No mês de março, a Michelin estará em novo endereço. Avenida João Pinheiro, 1085, ao lado do restaurante Olívia. A Michelin, que sempre teve os melhores pneus, agora com a parceria mecânica completa da JA Centro Automotivo. Com esta parceria, você só tem a ganhar. Michelin, em março, na Avenida João Pinheiro, 1085. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. De volta com o Jornal do Sul de Minas, algumas pessoas falando que estão assistindo aqui, gostando do programa, como por exemplo, o João D'Alessandro, meu querido irmão, um abraço, está lá no Rio de Janeiro nos assistindo, daqui a pouco vai para a Globo editar vídeo, faz parte, ou saindo de lá, sabe Deus, né? E também o Pedro, do Bar do Pedro, disse que está triste porque antes de fazer 60, podia doar 3 vezes, agora só pode, de 3 em 3 meses, agora só pode 2 vezes por ano. Sim.
Depois dos 60 anos de idade... Mas é um jovem rapaz, o Pedro. O Pedro tá... Parece que tem 30. Pedro, velho, já conversei com você. De hoje. O Pedro é nosso doador lá, ele está sempre na unidade, ele realmente ficou triste, como outras pessoas ficaram. Eu quero mandar um beijo para o Vitor Marquese, que trabalhou com a gente lá no Hemocentro, hoje ele é diretor da UPA. Verdade. Também é um doador assíduo. Quando ele fez 60 anos, contei sua idade, Vitor, ficou muito bravo porque ele queria doar mais vezes, mas não pode. Mas esses caras são tudo um touro. São, eu sei que são, só que mas essa lei não é... Existe uma legislação e a gente tem que seguir a legislação. Mas essa legislação ela não está um pouco desatualizada? Não está. Não está? Desculpa a pergunta, doutora, só perguntar não ofende. A partir dos 60 anos, a gente trabalha com medicina baseada em evidência, tá? É óbvio que tem pessoas que acima de 60 anos, 70, 80, 90 anos vão ter vigor. Vitor tem o vigor, vocês conhecem o Vitor, ele é atlético, né? O Pedro anda a pé o dia inteiro na cidade. Eles têm um vigor físico, assim, de dar inveja, que eu não tenho. Eu não consigo fazer as atividades que eles executam. Eu já tô com 0. Essa foi boa, eu gostei. E aí, o que acontece? Só que a gente tem ela que parou respeitar... Não, não vamos expor assim. Aí, o que acontece? As pessoas, elas têm até um vigor, poderiam doar, só que a medicina baseada em evidência fala que, a partir dos 60 anos, existem a possibilidade de aparecer algumas doenças próprias da velhice. Como a gente tem doenças próprias da infância. Mas elas são transmissíveis pelo sangue? Não é para proteger a vida do doador. Tá? É uma ação protecionista para o doador. Para o doador, só para o doador, né? Mas causa frustração, ainda mais essas duas pessoas que nós citamos, o Vitor, o Pedro, um beijão para vocês. E outros doadores que vão lá na unidade, que acontece a mesma situação, fica frustrado, porque quer doar mais. Doutora, deixa eu mudar de assunto, só um instantinho, Pode mudar. por favor. Vamos falar um pouco de alimentação. Sim. Tem a ver com sangue, o que você bota para dentro vai para onde? Carne com pozinho branco daquele de conservar lá, que eles mostraram na reportagem lá, aqueles ácidos, aqueles sódios, aquelas coisas todas, que recupera a carne, né? Dá um upgrade nela, a carne chega num ponto que ela está quase apodrecendo e aí a pessoa vai e coloca um agente químico lá, faz ela ressuscitar pelo menos na aparência, embala a vácuo e vende como carne maturada. Sim. E aí? O que isso traz no organismo da pessoa? O que isso causa? Olha... Tudo isso pode intoxicar um organismo a longo prazo. A gente tem que lembrar que isso que foi mostrado agora pela mídia ocorre há 50 anos, né? E existem vários fatores hoje, desde a lâmpada que a gente está utilizando aqui no estúdio, que ela transmite uma radiação, né? Até o ar que a gente respira, tudo hoje, se a gente for pensar, traz uma contaminação e pode trazer uma repercussão para o organismo da pessoa, sim. Mas o mais importante disso do que é não criar um terrorismo em relação às coisas e se blindar de tal maneira de não consumir mais nada. Porque se for assim, você não vai comer uma fruta, vai viver de luz. Não vai comer um legume e não vai viver de luz também, porque eu acabei de falar para você. Não, mas fica embaixo do sol, muito sol que eu estou falando. Muito sol causa câncer, é uma das principais causas de câncer. Principal. Então, o principal, eu acho, para as pessoas manterem um bom hábito é manter uma mente saudável. Uma mente saudável, ou seja, pensar sempre de uma maneira proativa, positiva, traz para a pessoa um benefício. Renovada? Exatamente, porque se você comer alguma coisa pensando, isso vai me fazer mal? Joinha para você, vai te fazer mal. Ah, se eu beber isso, eu vou passar mal. Vai passar mal. Ah, essa luz vai me dar câncer, vai te dar câncer. A gente tem um poder do nosso cérebro que vai... Você manda, o cérebro fala, sugere, sim, mestre. A mente sugere, o cérebro executa. Então, eu acho que tudo com parcimônia, tudo sem exageros, é procurar sempre o equilíbrio e principalmente o equilíbrio da mente. Porque quando eu estou com a mente equilibrada, eu não vou comer 5 quilos de carne, né? Eu não vou jogar minha ansiedade em cima da carne, do leite, do sol, não vou ficar torrando lá porque eu preciso ficar bronzeado, porque eu preciso ser bonito, porque eu preciso ser magro, porque eu preciso ser, né? Preciso ter músculo, vou tomar whey protein, né? Então, se a gente for entrar nesse assunto da carne, eu vou entrar no assunto do planeta, porque toda hora da sua resposta. A gente vai estar sempre, tudo pode levar, todos os excessos podem levar a uma doença. E o principal que vai trazer a saúde para a pessoa é o equilíbrio.
Sem dúvida. Porque se a gente for pensar, todo alimento industrializado tem um estabilizante, um conservante, um corante, né? Algum item Hoje químico. ninguém mais quer usar molho de tomate, porque tem pelo de rato. Tem pelo de rato. Aí pode ser que taxa haja. tolerável. Aí pensa aí nos embutidos. Realmente, os embutidos têm uma carga de sódio elevadíssima, né? Quem Se é for pensar hipertenso, nisso. diabético, já não deve fazer uso. Pois aí já né? pensa no que vai junto com o embutido. Que tipo de carne, que tipo de coisa que vai. Como é que é aquilo ali, enfim. É outra coisa. As carnes desse jeito que são vendidas, né? As hortas, né? A gente falou das hortas no intervalo. Tem química. Tem química. O morango, né? O morango é um dos que mais tem química. Tem que deixar um tempo dentro de uma determinada solução para limpar ele, enfim, tudo isso. Agora, eu só quero falar de uma coisa que até mulher tem fazer uma crítica política. Faz. Não, mulher não faz mal, não. Dependendo da mulher, faz sim. Vamos corrigir aqui. Homem também, a maioria viu? faz bem. Mulheres, química, eu vou né? defender a gente aqui. Homens também têm química. Não, e homens também fazem mal, lógico, né? Dependendo da abordagem. Mas a questão é a seguinte, eu vou fazer uma crítica política, porque eu tenho visto inúmeras campanhas aí de defesa por parte dos frigoríficos, das grandes empresas, o Michel Temer, o presidente da República, aquela pessoinha que está tirando direitos trabalhistas, que está tirando direitos dos aposentados ou das pessoas que vão se aposentar, também resolveu adotar uma linha de argumentos de defesa a partir da seguinte informação. Nós temos cerca de 4.000 frigoríficos instalados no Brasil. Ele fez um discurso falando isso. Sim, eu escutei. Apenas 38 estão sendo investigados. Desses 38, apenas 3 foram fechados. Senhor Michel Temer, vamos pensar no seguinte, não vamos jogar terra na cara do outro, não. Desses 38 que estão sendo investigados, eles são líderes de quase 100% do mercado interno de consumo de venda de carne. Esses frigoríficos que estão sendo investigados são, sim, os que põem alimento na mesa do trabalhador, da população brasileira. Ou eu estou louco? Não. Estamos falando de principais marcas, né? Não vou falar aqui agora as também principais para não deixar marcas brecha. que são, muitas vezes, proprietárias dos frigoríficos menores, que ainda não foram citados. Também. São também. empresas que compram. Não, A gente mas as sabe de uma grandes, eu estou falando das grandes e das que estão sendo investigadas. Mas essas são as detentoras de quase totalidade do mercado de consumo interno de carnes e derivados. Então, assim, estão sendo investigadas só 38, mas são as maiores. Mas você sabe, que a gente eles acham que o povo é burro. O número, ele é cruel. O número, ele é cruel. Então, assim, se você quiser manipular as informações dos números ali, é muito fácil. Eu me lembro da campanha municipal, onde o atual prefeito era acusado de ter... político é especialista em manipular não, ele era números. acusado, o atual prefeito, ele era acusado de ter triplicado a fortuna dele. Pô, você pegar hoje eu tenho 30, com 10 anos atrás, eu tinha o quê? Um videogame e um carro. Hoje eu tenho um carro e uma casa. Eu quadrupliquei. Mostra que o cara trabalhou. Isso aí é outra coisa. Mas assim, o número ele é cruel. Mas essa questão de investigação, tudo que a gente tem aí hoje, Lava Jato, carne, etc. No nosso dia a dia, a gente tem que lembrar que a gente está em 2017. Eu gosto muito de astrologia, a gente está no ano de Saturno. Saturno, ele faz o quê? Ele quer as coisas, ele quer o preto no branco. Então, essa movimentação vai acontecer mesmo. A gente vai ver um monte de coisa aparecendo aí que sempre aconteceu. Porém, agora parece que as coisas vão começar a tomar seus devidos eixos, mas sem pânico, né? Tudo com equilíbrio. A gente acaba... é assim? Tá, eu já sabia. E agora, o que vocês vão fazer com essas informações que vocês estão recolhendo? Né? Eu acho que toda essa questão política que está acontecendo no país, no planeta... Eu acredito que a gente está caminhando para melhorar. E eu acho que o povo está muito silencioso em relação à reforma da Previdência. E acho também que uma bomba dessa estourando negócio de carne na hora de aprovar a reforma da Previdência é também suspeito. Mas vamos pensar cada um, né, no seu quadrado e só lembrar que quem votou na Dilma votou no Michel Temer. Então aqueles petistas que falam fora Temer, não adianta, não engole, não dá para descer, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo grupo, inclusive aproximado de outros. Doutora Cibele, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua participação. Eu quero convidar as pessoas para ir no Hemocentro de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h30, às quartas-feiras, das 16 às 20 horas, e nós abrimos todo o primeiro sábado do mês, das 7 às 11h30. Então, espero vocês lá para doar sangue. Quem tiver dúvida pode entrar em contato conosco. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, João. Valeu, obrigado. Valeu, doutora.
Eu também agradeço, Jonathan, a sua colaboração aí. Obrigado, Zambrano. Muito bom participar do Jornal do Sul de Minas. Melhor ainda ao lado da doutora Cibele, pessoa com quem eu tenho um profundo carinho, e matar a saudade de falar de coisas boas aqui. Isso aí. Então, também me despeço desejando para você um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui. Um abraço, até lá.